Oi, gente! Chegamos então à nossa penúltima aula. Obrigada por você estar aqui. Já pega seu caderninho e vamos começar. Hoje é um assunto que eu adoro, por isso que eu tô até mais animada, porque nós vamos falar sobre diversidade musical ou diversidade vocal, que é quando você tem a facilidade de mudar a estética do seu som, os ajustes, a técnica que você está usando nos diferentes estilos musicais. E esse é um assunto que todo cantor deveria se interessar, né? Todo bom cantor, porque em algum momento você vai sair da sua zona de conforto, em algum momento você vai ter que cantar algo que não é aquilo que você curte, né? Às vezes você tá ali sempre no mundo da música popular brasileira, do pop, e aí você vai ter que sair e ir para um gospel, para um pop, uma música, sei lá, japonesa, e cada música vai ter a sua técnica específica. Então, a técnica ela surge para servir o estilo musical e não o contrário. Então, eu tenho a técnica, eu encaixo a minha técnica no estilo musical. Não é assim. Então, cada estilo musical necessita de um tipo de técnica específica, né? Então, o pessoal do teatro musical vai ter o belting, né, que é a técnica que eles usam, então tem uma estética específica com o objetivo de diminuir a força que a gente faz na laringe enquanto tá cantando. Então, cada estilo musical vai pedir uma técnica diferente. Queria saber se você se considera um cantor versátil, um cantor que consegue transitar entre os estilos. Então, quando você está cantando um estilo, por exemplo, o gospel, você consegue mudar completamente a roupagem da sua voz quando você está cantando uma música popular brasileira? Bom, eu trouxe algumas dicas que vão te ajudar a conseguir desenvolver essas técnicas de camuflagem, digamos assim. A primeira delas é amplie as suas referências. Se você escutar sempre o mesmo estilo de música, e eu bato sempre nessa tecla, porque foi uma coisa que me ajudou muito, que me fez crescer muito como cantora. Mudar aquilo que eu escutava. Eu sempre fui e vim da música popular brasileira, então eu escutava muito música brasileira. Cresci num ambiente de música popular brasileira, de samba, bossa nova, e eu vim para um mundo que é o mundo gospel que precisa de uma outra coisa. Então, o gospel tem vibrato, o gospel tem melisma, e na música popular brasileira, na bossa nova, não tem. E quando nós encontramos, é muito mais, como eu posso dizer, em menor número, né? Então, pode acontecer de ter pequenos vibratos, ou um vibrato um pouco mais rapidinho e não muito largo, né? Que é o tipo de vibratos, depois que a gente pode até conversar na próxima aula. Mas me ajudou mudar a minha playlist. Você escutar coisas além daquilo que você está acostumado a ouvir. Bom, o segundo ponto que eu queria conversar com vocês um pouco é a imitação. Claro que assim, eu não quero aqui que vocês se tornem como um outro cantor, né? Não é, eu preciso imitar porque assim eu vou ficar muito parecido, quase igual. A ideia não é você ficar parecido com o cantor, com os trejeitos do cantor, mas a ideia é você conseguir desenvolver a técnica que ele está utilizando. E a gente tem várias formas de desenvolver uma técnica. Então, nós temos a questão motora, onde você aprende o movimento, repete, decora o movimento motor. Tem aquilo que você consegue ouvir, né? Então, aquilo que você escuta que o cantor está fazendo e aquilo que você interpreta e depois consegue reproduzir. Então, tem várias formas de você desenvolver uma técnica, não é só a questão motora, mas você precisa ouvir primeiro, identificar aquilo, e quanto mais você ouve, melhor você consegue identificar e depois você consegue reproduzir. Então, a questão da imitação aqui entra para que você consiga perceber
qual técnica o cantor utiliza naquela música. Então, por exemplo, no rock, nós encontramos o drive, né? Então, é uma coisa que você pode ouvir repetidas vezes e tentar reproduzir. Claro que algumas técnicas, e grande parte delas, vocês vão precisar de um guia e de uma ajuda para encontrar o caminho. Mas o laboratório, que é o próximo ponto que nós já iremos falar, é muito importante para que você consiga ouvir. Então, a primeira parte nós falamos que é as suas referências, você precisa ampliar as referências, precisa ouvir um pouco de cada coisa e tirar elementos importantes daquelas coisas, por exemplo. Então, aqui na música popular brasileira eu tenho esse tipo de vibrato, esse tipo de sonoridade, a sonoridade vem um pouco mais no nariz, mas não tanto. Aqui no pop eu tenho uma sonoridade bem pra frente, bem estridente, a posição da língua é desse jeito, a articulação é desse jeito. Aqui no erudito eu tenho uma posição de laringe específica, um alongamento na língua e nos lábios diferentes. Então, cada estilo você vai ampliando as referências e conseguindo perceber o que você tira de cada e como você coloca isso na música, você vai descobrir imitando no começo, claro, né? Então, na primeira parte, você vai descobrir isso imitando. Então, ouvindo, peraí, essa cantora nesse trecho, ela faz tal coisa, vamos ver se eu consigo. E imita o som, né? E aí entra na parte do laboratório. O que é esse laboratório? É você fazer experiências com você mesmo, né? Então, como é que você vai desenvolver muito? Você pode fazer aula, você pode ter um instrutor, mas você vai desenvolver bastante se você tiver o seu laboratório. Então, o professor, o profissional da voz que for te acompanhar, ele vai te dar as instruções e os passos, vai te corrigir, vai perceber o que falta, aquilo que você tá errando, mas você vai desenvolver no seu laboratório. Vamos lá, eu tenho essas informações sobre a minha voz, como eu vou desenvolver esses exercícios, mas você vai fazer um laboratório com exercícios, com treinos diários, e você vai também fazer os laboratórios assim, pegando uma música, repetindo 500, milhões de vezes. Então, é assim que você canta bem. Você precisa ter um momento de laboratório. Coloca lá, eu falo para os meus alunos, esse trecho tá difícil? Coloca em slow motion lá no YouTube, esse trecho, escuta, nota por nota. Canta devagar, agora acelera, agora escuta, ela tá fazendo esse som um pouco mais nasal, um pouco mais forte, mais estridente, tá usando que tipo de técnica, tá usando belting, tá usando o que mais, speaking level, o que essa pessoa está usando, e identificar a técnica. Se você não souber nomear, não tem problema, você precisa saber identificar o que tá rolando. Tem drive, tem soprosidade, qual é a estética desse som, onde ele tá soando. E aí tentar trazer para a sua realidade, para a sua voz, com a sua personalidade. Isso vai te ajudar a ter diversidade musical. Bom, e o último ponto que você vai precisar para desenvolver essa diversidade, versatilidade vocal nos diferentes estilos, depois disso, você vai ter uma comparação, né? É importante que você compare aquilo que você está fazendo com aquilo que deve ser feito para saber aonde você ainda não chegou e onde você precisa chegar. Claro que a comparação de uma outra forma, por exemplo, eu queria ser como um tal cantor e não consigo, de uma forma ruim, ela não é saudável, né? Mas essa comparação, para você conseguir evoluir, para você ver ainda aonde você ainda não chegou, é uma boa comparação, até para você ter uns parâmetros e, claro, você ter um profissional que te ajude, e até pessoas que entendam de música, às vezes não é um profissional, mas também tem uma certa facilidade para perceber se você está conseguindo alcançar, pode ajudar esse feedback depois desse seu laboratório aí, beleza? Então, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado. Obrigada por esperar e fazer a aula até aqui. Amanhã teremos mais uma aula, a nossa última aula. E você poderá mandar suas dúvidas sempre no horário da aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e muito obrigada. Tchau, tchau.